Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria Criativa. Meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje a gente vai fazer um porta-chaves de madeira. Esse porta-chaves ele vai ter um desenho, um formato mais ou menos como se fosse uma porta e um telhadinho na parte de cima. Nesse projeto a gente vai utilizar madeira de pinos, tá, para fazer esse projeto. Vai ser a parte da porta, vai ser como se fosse uma caixinha mais ou menos. Vai ter uma portinha para abrir e as chaves vão ficar na parte de dentro dessa caixinha, tá? Que é para simular uma porta. A gente vai utilizar aqui essas dobradiças metálicas bem pequenininhas para fazer a abertura da porta, né? Eu vou usar também um ímã bem pequenininho que depois eu mostro para vocês, que é para segurar essa porta fechada, ela não ficar abrindo sozinha. E eu torneei também um pedacinho aqui, uma bolinha de madeira de muiracatiara, que vai ser o puxador da porta, aquele manipulozinho da porta, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o desenho aqui nas madeiras, né, do projeto e já mostro para vocês cortando lá na serra de bancada. Vamos lá então. Pessoal, eu já tinha essas madeirinhas aqui, eu só deixei elas cortadas bem iguaizinhas, né, de questão de altura. Eu acabei não mostrando aqui, vou mostrar para vocês depois o telhado, os cortes do telhado e as outras coisas, né. Então assim, essa aqui vai ser a parte da porta, né? Então vai ficar assim, né? E vai ter uma portinha aqui na frente. E essa outra madeira aqui eu vou retirar do mesmo tamanho aqui, que é 7 centímetros de largura que tem essa madeira. Eu vou tirar dessa aqui também para fazer o telhado 7 centímetros de largura também. Então vai ser um telhado estilo assim, né? De duas águas, né? E aqui, dessa madeira aqui eu vou retirar a porta, que vai aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, nessa madeira eu vou cortar aqui nessa linha, né, onde eu marquei, que a gente vai deixar de 30 centímetros de comprimento aqui, ó. Tá, então ela tem 30 por 19,6 aqui, tá? Então toda essa madeira tem 19,6 assim de largura. E aqui o comprimento dela total aqui vai ser 30. Eu vou cortar essa parte. E essa parte que sobrar, que vai ser de 18,5 por 19,6, vai virar para a parte de baixo. Aqui eu vou fazer uma base aqui, tá? Para ficar mais bonitinho. Vamos ver como vai ficar. Então vamos para a serra de bancada, vamos fazer os cortes dessa aqui e também da parte do telhado agora. Vamos lá. Pessoal, a gente vai fazer a colagem agora dessa parte, tá? Que é onde vai ficar a portinha. Então a gente vai fazer a colagem e depois a gente vai fazer os outros, prosseguir para os outros cortes, né? Então, vamos lá. Agora vamos deixar aqui escolando e quando secar a gente volta. Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui o lixamento dessas duas partes e também o corte do telhado. A parte do telhado eu vou até mostrar para vocês. Eu já tinha passado um maçarico nela. Eu não vou filmar aqui e mostrar com o maçarico ligado fazendo isso, porque o YouTube tem algumas regras que não aceita esse tipo de coisa. Então, para não ter problema com o YouTube aqui, né, a gente vai só mostrar a conclusão, que é a peça queimada tá com maçarico. A gente passou um maçarico normal mesmo, esses de mão, né, que aqueles de gás, pequenos, né, e passou aqui, fez umas marcas, lixou, passou um pano úmido, deixou secar e agora a gente vai fazer também o corte para fazer o telhado. A única parte que vai estar queimada aqui é o telhado, tá bom, pessoal? Então vamos fazer o corte dele e depois o lixamento também dessas peças aqui. Vamos lá.
Pessoal, eu deixei aqui, cada lado do telhado vai ter 11 centímetros, desculpa, 11 centímetros por 17 de comprimento, tá? Então é uma madeira com 1,8 mais ou menos de espessura, vai ter 11 por 17. Vamos lá para o corte agora. Pessoal, a peça já secou aqui, né, a cola, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte da porta. Então eu coloquei aqui em cima dessa madeira e fiz a marcação aonde eu vou fazer o corte, tá? Que vai ser esse aqui, ó. Então vamos fazer o corte agora dessa parte que vai ser a porta. Vamos lá. Pessoal, eu já fiz o corte aqui, né, da porta. Agora a gente vai fazer o lixamento tanto da porta com essa parte do fundo e essa aqui vai ser a base também. Vamos lá. Pessoal, eu já lixei as peças, tanto a parte do fundo, o telhado, eu já lixei um pouco, a base, a porta também. Então agora, o que eu fiz? Eu coloquei essa parte que é o telhado em cima aqui dessa parte que é o fundo e organizei bem no centro, né? Deixei bem no centro, para não aparecer aqui nenhuma abertura. E marquei com lápis aqui e do outro lado também, tá? Por quê? Porque eu vou cortar essa parte, tanto de um lado como do outro, para ficar somente o telhado aparecendo. Então eu vou cortar com a serra tico-tico mesmo. Vamos lá. Para fazer corte 100% reto é quase impossível você... Na verdade eu não sei nem se é impossível. Pode ter que ser impossível mesmo. Aí pessoal, ficou assim, ó. Essa parte não aparece. Pessoal, eu fiz aqui o corte, né? Em 45 graus, para ficar certinho aqui, ó. Eu não quis encaixar dessa forma aqui, tá? Poderia encaixar, mas aí a madeira teria que ser bem mais grossa, essa aqui. E eu não tinha madeira mais grossa, porque senão o telhado ia ficar na mesma altura da porta, então eu não achei interessante. Eu achei mais legal colocar aqui assim, ó, e ficar mais alto. O telhado vai ficar mais para frente, então ele vai parecer que é um pouco maior. Eu fiz uma burrada aqui, na verdade, né? Porque se essa peça fosse um pouquinho maior, eu não precisaria fazer isso aqui. Eu cortei, na verdade, um desses aqui, ó, em um triângulo, né, de 45 graus, para colocar. E eu vou colar aqui para ficar 100% retinho. Não vai dar para ver fresta nenhuma. Tá? Na verdade, poderia ser feito um corte direto de 45 graus e 45 graus, que faria um telhado assim. Ficaria perfeito. Não precisaria criar esse triângulo que eu fiz. Mas minha ideia
inicial do projeto era um pouquinho diferente, mas eu vi que sem essa parte aqui ia ficar um vão na parte de trás, não ia ficar legal para quem vê na lateral. Então eu cortei aqui um triângulo e vou colar então. E agora a gente vai fazer a colagem desse triângulo e a colagem também do telhado e da base. E vamos parafusar também, tá? A base, o telhado e passar cola e parafusar. Vamos lá. Pessoal, eu vou passar aqui a cola branca primeiro, tá? Nessa parte do triângulo. E depois eu vou dar algumas gotinhas de cola instantânea para não ter que ficar colocando uma prensa, numa morsa. Desculpa o meu cachorro fazendo barulho aí, pessoal. Essa hora aqui, o pessoal anda muito na rua fazendo Cooper, ele fica doido. Então, vou dar 3 gotinhas aqui. Acho que mais desse lado aqui. Agora aguardar secar. Secando um pouquinho, eu já vou fixar o telhado também. Só um minutinho. Pessoal, enquanto vai colando aqui, pessoal que não for inscrito ainda, se inscreve no canal aí, quem puder também compartilhar para dar uma força pra gente. Compartilhe aí com os amigos nas redes sociais. Com certeza isso ajuda muito aqui o canal pra gente começar a crescer aqui no YouTube, pessoal. E eu agradeço a todos aí que estão acompanhando também. Eu coloquei aqui uma sacolinha, pessoal, para caso a cola do outro lado escorra, não grudar na minha peça de madeira aqui. Vamos aguardar secar agora. Pessoal, eu fixei essa dobradiça já, tá? Eu fiz um rebaixo aqui na madeira para ficar um pouquinho mais profundo, né? E eu vou fazer isso agora do lado de cá. Eu medi aqui 3 centímetros de distância, tanto aqui em cima como embaixo, eu fiz uma marcação. E agora eu venho aqui com essa dobradiçazinha, né? E coloco aqui nessa marcação e faço um risco. Eu vou utilizar aqui um desses estiletes, né? É estilo bisturi, né? Que é mais fácil para mim marcar. Mas pode ser feito com lápis e depois ir cortando aos poucos. Eu vou vir aqui, ó, colocar, fazer a marcação de leve. Aí depois eu venho fazer na parte da frente. Ele é meio ruim porque é pequeno, né? E pra mim filmar aqui pra vocês é meio complicado. Eu não quero tampar a filmagem, mas também não é tão fácil filmar e fazer ao mesmo tempo. Então, ó, vocês viram que tem uma marcaçãozinha bem fininha aqui. Eu vou afundar um pouquinho. Essa marcação vai servir como uma guia para mim usar o formão. Aí agora eu vou vir com o formão e vou afundar um pouquinho mais. Eu vou usar aqui um formãozinho de 6 milímetros. Vou boné aqui para não atrapalhar a filmagem.
Agora a gente vem aqui com a dobradiça, coloca e vê se está certinho, e está, nesse caso está certinho. Então, como ela ficou presa assim, eu já vou vir com uma broca fina, fazer o pré-fuso. Vou colocar o parafuso agora aqui. Então aqui está colocada a dobradiça. Agora eu posso fazer um rebaixo na porta também e colocar aqui. Eu vou aqui analisar um pouquinho para ver se vai valer a pena e já falo para vocês. Pessoal, eu já fixei aqui as dobradiças, tá? Acabei não filmando, colocando as dobradiças na porta e tal, mas é o mesmo processo. Eu rebaixei também aqui, tá? E instalei elas na porta. Pessoal, eu tive que fazer algumas modificações aqui. Eu ia colocar aquele imãzinho pequenininho, só que não deu, ele não puxa o suficiente, ele não travava a porta. Então o que eu fiz? Eu tirei o ímã daqui, coloquei uma arruela e um parafuso, fiz um rebaixo, né, para ficar certinho aqui dentro da madeira. E desse lado de cá eu coloquei um ímã de neodímio grande, também fiz um rebaixo e colei com super cola aqui, com cola instantânea, né? Então agora ele encaixa e segura um pouquinho, que cria uma certa resistência, que é o que eu queria. Então agora, pessoal, essa parte aqui da base que a gente já tinha colado, eu vou parafusar pela parte de baixo para não ter perigo de soltar. Então vamos fazer essa parte agora. Eu vou passar aqui um escareador antes, né? Para o parafuso ficar para a parte de dentro. Pessoal, na hora de colocar aqui a porta no lugar, eu percebi que eu tinha feito um cálculo errado. Ela ficou muito alta, né? Aqui essas partes ficaram maiores, e quando eu ia abrir a porta ia pegar bem aqui na pontinha do telhado e poderia, se eu abrir forte, pode quebrar o telhado. Então, e também não vai ter o espaço todo de abertura da porta, né? O que eu fiz? Eu passei essas laterais aqui, ó. As laterais eu passei na serra de bancada e cortei um pedaço. Ó, vocês podem ver que essas duas partes aqui ficaram mais finas do que essas aqui, né? Então assim, eu cortei a metade, como se fosse quase a metade da largura dessas madeiras aqui, tá? Então tirei mais ou menos 1 centímetro de cada lado, que aí agora ficou na altura perfeita para fazer a abertura 100% da porta sem encostar no telhado. Eu posso deixar até uma frestinha aqui na parte de baixo, que não vai ter problema. Que pode deixar uma frestinha aqui entre o piso, né? Seria um piso, né? E a porta, que não vai ter problema nenhum e vai abrir 100%. Então vamos fazer agora a medição dessa parte aqui das laterais, né? Que eu acredito que vai dar 2,5 cm, se eu não me engano. Eu já tinha feito aqui. Isso mesmo. 2,5 cm. E 2,5 cm também aqui. Opa, tá bem mexendo. Isso. Aí. Eu só vou alinhar um pouquinho aqui. Isso. E agora eu vou parafusar. Ou no melhor, eu acho que eu vou passar cola primeiro, pessoal, aqui, e depois eu parafuso por trás. Vamos lá. Agora eu vou colocar um peso aqui em cima, pode ser até esse aqui mesmo. Deixar secar um pouco. E depois eu vou parafusar na parte de trás. Pessoal,
enquanto a porta vai secando aqui, a colagem da porta, né? Eu vou colar agora essa bolinha aqui, ó, que vai ser o puxador da porta, tá? Essa bolinha aqui, eu falei aí no começo do vídeo, né? É uma bolinha que eu fiz no torno aqui. Eu ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas no torno, é recente, né? Que eu comprei um torno. E eu fiz essa bolinha aqui de muiracatiara e eu vou colar ela e colocar aqui. Como essa cola que eu vou usar aqui é a Titebond 3, ela é muito forte, ela é bem resistente mesmo. Eu não vou furar com parafuso, nada para fixar atrás. Eu só vou passar cola mesmo, tá bom? Mas caso a pessoa tenha alguma cola simples, aí o legal é fazer uma furação por trás, passar um parafuso e fixar ela. Então, ó, eu fiz aqui a marcação já onde vai ficar o meio, né, o centro dessa parte aqui, que deu 18, então é 9 aqui. E vamos lá colar aqui em cima. Essa cola é bem resistente, então não precisa fazer nenhuma furação. Agora é só aguardar secar. E depois da secagem, a gente vai passar o stain, né? Desculpa. Na verdade, depois da secagem, a gente vai fixar essa parte de trás aqui, ó, que é essas argolinhas aqui para fixar quadro, né? Eu vou utilizar uma dessa, que como não é um produto muito pesado e ele vai ficar bem parado ali encostado na parede, acho que não vai ter nenhum problema colocar isso aqui. Eu vou utilizar um parafuso para colocar. Mas vamos aguardar secar aqui um pouquinho para a gente poder parafusar sem cair. Pessoal, agora a gente vai fixar aqui essa pecinha que vai colocar na parede, né? Fixar ele na parede aqui, esse fixador aqui. Vamos lá. Pessoal, a gente vai dar o acabamento agora com um stain na cor embuia, tá? Eu vou dar o acabamento aqui das partes, eu vou deixar só a parte da porta externa para ser a última, que vai ficar encostada aqui no toquinho para não relar na parte de baixo. Então vamos lá. Pessoal, peça finalizada, a peça ficou assim, ó. Então eu achei que ficou muito bacana, né? Ficou uma casinha, né? Bem rústica, estilo uma casa de madeira mesmo. Eu adicionei aqui, acabei não mostrando, eu adicionei uma chaminézinha. Essa chaminézinha aqui é o que é? É um pedacinho de madeira de 2x2 que eu tinha cortado e cortei com serrote no ângulo de 45 graus para poder encaixar aqui no telhado. E fiz um furo com uma broca Forstner aqui, acho que se eu não me engano é de 15 milímetros, né? Então aqui essa chaminézinha tem uma dupla função, né? Que é um enfeite de chaminé, e também pode colocar aí uma caneta, um lápis aqui para utilizar com um bloquinho, caso queira, né? Pode pôr um bloquinho aqui em cima, ó, nessa parte de cima, e ainda vai ter essa função de colocar a caneta aqui para utilizar, para fazer uma marcação, alguma coisa, né? Uma anotação. E também, pessoal, olha, deixa eu mostrar até antes para vocês, eu colei esse puxador, ó. Então ele tem uma certa resistência por causa do ímã agora. E olha como ficou dentro. Aqui ficou dentro, eu coloquei 3 ganchinhos, eu vou puxar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Ficou 3 ganchinhos, né? E a gente pode colocar as chaves aqui dentro. Coloquei aqui 3. Você deixa a chave aqui dentro, né? E ficou bem bacana, fica bem organizado, e quando você não estiver usando vai ficar fechadinha a porta, não vai dar nem para ver as chaves e fica um item de enfeite que eu achei bem legal. Vocês podem colocar também, pessoal, algum vasinho com uma plantinha, que eu fiz rapidinho aqui no torno aqui, uma pecinha de madeira. Vocês podem colocar aqui na parte de cima, que tem um espacinho, né? E vai dar uma decorada aí na peça, né? Mostrando para vocês agora a parte de trás. Vocês podem ver que tem um ganchinho, né? Esse ganchinho ele vai ficar com um prego na parede, um parafuso na parede. Vocês põem esse ganchinho para segurar.
Então ficou uma peça bem rústica, né? Mas eu achei que ficou bem legal essa peça, bem chamativa. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo nosso. Se vocês puderem, deixe o like de vocês, se inscreve no canal quem não for inscrito também. A gente vai deixar as imagens aqui desse projeto no final do vídeo, então assiste até o final aí que a gente vai colocar numa parede para vocês verem como vai ficar a ideia, tá bom? Eu agradeço mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!